O tema da aula de hoje é colonização do Brasil. Então, olha, essa imagem aqui é uma imagem do escambo, né, da exploração do pau-brasil. Achei muito bacana para ilustrar a capa do PowerPoint. Foi a primeira atividade econômica, né, dos portugueses aqui na costa do Brasil, foi a extração do pau-brasil. Mas vamos falar sobre isso. O que a gente chama de período, deixa eu pegar aqui uma canetinha branca. O período pré-colonial é a fase que vai de 1500 a 1530. Né? É um período de praticamente abandono do Brasil por parte dos portugueses. Então, nós temos dentro desse período o envio aqui para o Brasil de apenas algumas expedições, que são expedições exploradoras, para ver se encontram ouro, para ver se encontram alguma coisa importante, né, para o comércio português, e algumas expedições guarda-costas. Guarda-costa é aquela expedição que vem para tentar defender a costa do Brasil, porque os portugueses vão começar a perceber que existem navios franceses, navios holandeses rondando aqui a nossa costa. Então havia, por parte de Portugal, um medo de que o Brasil fosse invadido pela segunda vez, né, porque os portugueses invadiram primeiro, e eles perdessem a posse sobre o Brasil. Então nós temos esse chamado período pré-colonial, porque é um período anterior ao início efetivo da colonização. A colonização começa efetivamente a partir de 1530. É aí que vem os primeiros colonos com mudas de cana para fundar os primeiros engenhos e tal. Aí sim começa a colonização. Como o descobrimento foi em 1500, esse intervalo de 30 anos é chamado pré-colonial, quer dizer, pré-início da colonização. A pergunta que poderia surgir aqui é por que os portugueses praticamente abandonaram o Brasil durante 30 anos. Então aí a gente tem que voltar no chamado contexto histórico. O que aconteceu em 1500? Portugal havia acabado de descobrir o caminho marítimo para as Índias, né? Em 1498, o Vasco da Gama concluiu o périplo sul-africano e os portugueses dominavam, agora era o único país, inclusive, que tinha uma rota até a Índia, já que a rota do Mediterrâneo havia sido tomada pelos turcos otomanos. Então Portugal veio ao Brasil, tomou posse do Brasil com a esquadra de Cabral, mas não encontrou aqui no Brasil nada que pudesse interessar. Eles queriam ouro, prata ou algum produto considerado especiaria ou artigo de luxo. Então não tinha no Brasil, não tinha ouro, não tinha prata e não tinha nada considerado lucrativo para Portugal. A gente percebe isso na carta do Pero Vaz de Caminha, né, quando ele diz que a nova terra descoberta é muito bonita, tem terras maravilhosas, um clima muito agradável, mas não tem ouro, não tem prata. Né? Nessa terra você pode aproveitá-la plantando. Acontece que a agricultura não fazia parte dos planos de Portugal nesse momento da história. Porque nesse momento Portugal tinha especiarias da Índia, era o país que dominava, que monopolizava o comércio das especiarias. Então, não era muito inteligente, digamos, empenhar aí uma parte do poder econômico português num território, no Brasil, que não tinha nada de interessante. Agora, é claro que Portugal queria manter a posse do Brasil. E é claro que Portugal sabia que o Brasil ia muito além de Porto Seguro, que é lá onde eles chegaram a primeira vez. Eles não encontraram ouro e prata ali, mas eles sabiam que a parte do Brasil do Tratado de Tordesilhas era muito grande, muito maior do que eles conheciam. Por isso que eles mandavam expedições exploradoras. A intenção era encontrar alguma riqueza que justificasse, que valesse a pena a colonização. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas a exploração do pau-brasil não justificava essa colonização? Não. Tanto é verdade que durante 30 anos eles exploraram o pau-brasil de uma maneira não muito organizada e o máximo que eles construíram aqui foram as chamadas feitorias. As feitorias eram uma espécie de fortificações, galpões que eles faziam na beira da praia, e eles construíram 6 feitorias, pegando lá de Salvador até aqui a costa do Rio de Janeiro, onde atualmente é o Rio de Janeiro. Em algumas partes ali eles construíram 6 feitorias, que eram 6 locais de armazenamento de madeira, que era cortada pelos índios, carregadas até a praia, e quando os navios portugueses vinham para cá para fazer essa tal exploração, para fazer a guarda-costa, então eles acabavam carregando os navios, traziam presentes para os índios, né, para incentivar os índios a trabalhar, que é o tal do escambo, né, e que eram bugigangas, na verdade, coisas sem muito valor.
mas que acabava estimulando os índios a cortar madeira e empilhar dentro das feitorias. Então não houve. O pau-brasil era importante? Era importante. Eles faziam tinta, né, do tronco do pau-brasil, eles faziam uma tinta que eles usavam para tingir tecido. Mas tinha pau-brasil na costa da África. Tinha pau-brasil na Ilha dos Açores, que fica muito mais próximo de Portugal. Então, quer dizer, vir aqui montar um sistema colonial no Brasil para explorar madeira não valia a pena. Mas só que, já que estava aqui, não custava nada levar os carregamentos para lá. Isso aconteceu durante esses primeiros 30 anos. Então, digamos que foi a primeira riqueza explorada na costa brasileira, foi o pau-brasil, mas não foi uma exploração organizada, não foi uma exploração sistemática, digamos assim. Os franceses e holandeses andavam rondando aqui a costa brasileira com seus navios e constituíam uma ameaça à posse portuguesa. Então isso acaba, de alguma forma, preocupando o rei de Portugal, no sentido de medo de perder o Brasil, né? De que os holandeses e franceses invadissem o Brasil. Depois vocês vão ver que, de fato, vão acontecer essas invasões. Bom, em 1530, os portugueses decidem colonizar o Brasil. Olha que imagem bonita essa daqui. Né? Os portugueses decidem colonizar o Brasil e existem dois motivos para isso. Um motivo é econômico. O comércio das Índias começou a melar, começou a não ser mais um grande negócio para os portugueses, porque a rota do Mediterrâneo acabou sendo aberta, novamente os italianos voltaram a comercializar o pau-brasil, os próprios espanhóis, né, descobriram rotas alternativas, passando pelo sul da Argentina, ali, o chamado Estreito de Magalhães. Então, quer dizer, Portugal deixou de ser exclusivamente o dono das especiarias. Isso fez com que o preço do cravo, da canela, da pimenta, noz moscada e baunilha, etc., baixasse muito. E isso diminuiu os lucros de Portugal. Começou uma crise econômica em Portugal por volta de 1529 e 1530. E daí o governo, na época era Dom João III, decide colonizar o Brasil. Quer dizer assim, é preciso ouvir então o Pero Vaz de Caminha, que disse que no Brasil tem terras boas onde se plantando tudo dá. E eles vão pensar, então, pela primeira vez na história, na verdade, num modelo de colonização baseado na agricultura. Daria lucro, evidentemente, que era isso que interessava a Portugal, embora não fosse uma riqueza imediata, né, não fosse um lucro imediato, mas dava lucro. E se não tem ouro, não tem prata, não tem especiarias, dá para aproveitar, já que é um clima tropical, dá para aproveitar a terra plantando. Então esse é o motivo econômico. O comércio das Índias começou a fracassar. E havia também um motivo político, que era de garantir a posse do Brasil ocupando as terras. Uma coisa era vir para cá, de vez em quando, um navio português para carregar para o Brasil e para fazer a exploração da terra. A outra coisa era ter gente morando aqui. Tendo gente morando, ficava mais fácil de defender a terra. Vocês vão ver que vai ser montada uma estrutura de defesa depois. Em 1530 vem ao Brasil a primeira expedição colonizadora. Até aqui a gente tinha tido umas 4 ou 5 expedições apenas, em 30 anos. Né? Tivemos 2 expedições exploradoras, era Gonçalo Coelho e Gaspar de Lemos. Depois nós tivemos 2 expedições de guarda-costa, do português chamado Cristóvão Jacques. E só. Quer dizer, eles vieram 5 vezes estourando aqui para a costa. Pelo menos são as chamadas expedições oficiais. Pode ser que tenha acontecido outras que não fossem oficiais, patrocinadas pelo governo, enfim. Já em 1530 vem o Martim Afonso de Souza, é o nosso primeiro colonizador. Então, com Martim Afonso vêm os primeiros colonos, quer dizer, pessoas que vinham para morar definitivamente no Brasil, ou para morar aqui durante um tempo, enriquecer e depois voltar para Portugal, porque esse era o grande sonho. Ele traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar para formar os primeiros engenhos e os equipamentos, né? A moenda, os fornos, os caldeirões para ferver o melaço, enfim. Martim Afonso funda a nossa primeira vila, que é a Vila de São Vicente. Esse retrato aqui, essa pintura, né, que é muito bonita, marca a chegada do Martim Afonso e o início da fundação de São Vicente. Né? Quem conhece o litoral de São Vicente ali deve estar reconhecendo a intenção do pintor aqui. Eu não me lembro quem que é o autor desse quadro, depois eu vou procurar. Acho que é Benedito Calixto, se não me engano. Pintor brasileiro importante. Então, a opção dessa agricultura, dessa colonização agrícola encontrada pelos portugueses é a cana-de-açúcar. A pergunta é, por que cana-de-açúcar? Por que não algodão? Por que não tabaco? Poderia ser qualquer produto tropical. Tinha que ser um produto que germina, que produz em clima quente. A opção pela cana é, primeiro, as terras lá do Nordeste
especialmente lá de Pernambuco, Bahia, eram muito boas para o plantio da cana. É uma terra chamada Massapé, né? O Massapé é fantástico para cana-de-açúcar. E lá tinha muito dessa terra. Então, a questão do clima, muito favorável ao plantio da cana, clima tropical. E depois tinha terra fértil a dar com pau aqui, né? Tinha muita terra boa para plantar. Os portugueses já tinham uma experiência anterior, porque eles já plantavam a cana-de-açúcar na Ilha dos Açores. É verdade que lá eles plantavam pouco, porque a ilha é muito pedregosa, tem pouca terra fértil, então a produção lá era pequena. O açúcar é um produto tropical, é considerado uma especiaria, era na época considerado uma especiaria, era um produto caro, inclusive, era dado de presente de casamento para as princesas, olha só que coisa. Então, entrava. A diferença é que as especiarias da Índia eles compravam por um preço barato e vendiam por um preço muito mais alto. E aqui eles iam ter que produzir essa especiaria, o que demandava um custo de abrir, criar as fazendas, montar os engenhos e tal. Então, isso demandava investimento, enquanto o comércio era muito mais simples de se fazer.